Olá, boa noite. Hoje já é meia-noite, então hoje já é dia 15 de agosto de 2020, sábado, falo de Curitiba, Paraná. Você está no canal Fruto da Videira, tá? Eu era para fazer esse vídeo ontem, mas eu tive que dar uma pesquisada. Na verdade, eu fui fazer tarde mesmo, tá? Mas eu queria pesquisar um pouquinho aqui, o tempo passou e já estamos no dia 15. Mas isso tanto faz, gente. Importante que você vai ouvir essa palavra e você vai entender. Eu estava conversando com uma pessoa agora há pouco, né? E falando sobre esse assunto com essa pessoa, e me deu a inspiração de fazer o vídeo, de passar essa palavra para você entender. Então, eu queria falar sobre o rei Uzias, tá? Quem foi Uzias na Bíblia? Uzias foi rei de Judá entre 792 e 740 a.C. Ele foi filho e sucessor do seu pai Amazias no trono do reino do sul. Após a morte do rei Salomão, Israel se dividiu em dois reinos, ficando reino de Israel, né, ou do norte, e o reino de Judá, que é do sul. Enquanto Uzias governou o reino do sul, Jeroboão II era o rei do reino do norte, no mesmo período, tá? Mais ou menos, no período de 793 a 753 a.C. Foi durante os reinados desses dois reis que esses reinos experimentaram o maior período de prosperidade e poder desde a morte de Salomão. E o que significa Uzias, a palavra? Você sabe que toda palavra, todo nome na Bíblia, ele tem um significado, tá? Então, Uzias vem do nome hebraico Uziat e significa Jeová é minha força, ou força de Jeová. Então, o Uzias ele começou muito bem o reinado dele e depois ele deu umas escorregadas, tá? A Bíblia relata esse tipo de coisa para você entender que os erros e as quedas que você tem não são exclusividade sua, tá? Todos os personagens bíblicos eram homens normais e tiveram os seus escorregões, tá? O próprio Salomão, que era o homem mais próspero do planeta, ele pediu sabedoria, mais sábio do planeta, e de tantas coisas ele pediu sabedoria para Deus, e na verdade o que aconteceu, né? Ele acabou se envolvendo com mulheres estranhas, começou a cultuar outros deuses, né? A Bíblia diz lá que Salomão teve um harém, né? Teve mais de 700 mulheres, 300 concubinas, enfim. E era o homem mais sábio da terra, né? Era uma sabedoria que vinha do alto, vinha de Deus. Mas não é sobre Salomão que eu quero falar. Eu gostaria de falar sobre Isaías, o profeta messiânico. Messiânico porque ele é o profeta que teve a visão e profetizou sobre que Jesus viria e tudo que Jesus faria, tá? Então tá ali, Isaías capítulo 6, a partir do versículo 1. A visão e o chamado de Isaías. No ano em que faleceu o rei Uzias, eu vi o Eterno, sentado sobre um trono alto e exaltado. A aba do seu manto preenchia todo o templo. Em torno dele posicionavam-se serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriram o rosto, com 2 cobriram os pés e com 2 voavam. E ao mesmo tempo clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é Yahweh, Senhor dos Exércitos. Eis que toda a terra está plena da glória do Senhor. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou repleto de fumaça. Então bradei eu: ai de mim, não tenho salvação, porquanto sou um homem de lábios impuros e eu vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos contemplaram o Rei, o Senhor dos Exércitos. E imediatamente um dos serafins voou até onde eu estava, no caso de Isaías, e trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar, como uma tenaz, com ela tocou a minha boca e declarou: Vê, isto tocou os teus lábios, e a tua culpa será removida e o teu pecado está perdoado. Então, gente, é assim. O que eu quero falar sobre isso? É uma pregação que eu ouvi sobre isso, eu achei bem interessante.
eu dei uma estudadinha aqui para passar para vocês esse entendimento também. Veja que tudo isso aconteceu no ano em que o rei Uzias morreu. Aonde é que eu quero chegar? Não que necessariamente tenha que morrer uma pessoa, um ente querido, ou uma pessoa conhecida na sua vida para que você possa ver, ter a visão da majestade de Deus, da glória de Deus, e para que você seja tocado, para que o seu pecado seja perdoado. Mas o ministério de Isaías ele começou no ano em que o rei Uzias morreu, tá? O rei Uzias foi um bom rei? Sim, foi um bom rei, tá? Não foi dos melhores, mas foi um bom rei ali para ajudar. Então, o que aconteceu? Muitas vezes acontece com a gente tem que deixar morrer alguma situação, tá? Na nossa vida, deixar morrer alguma coisa que está atrapalhando a gente de ver a Deus, tá? Eu não sei o que que é para você, você sabe. Se você não sabe, pergunte para Deus. Talvez você esteja num estado assim de um pouco de idolatria, por exemplo. Tem gente que eu escuto falar, eu não sei o que vai ser da minha vida se eu não tiver meu marido. Não tô falando que teu marido vai morrer, mas eu tô falando que você tá idolatrando teu casamento. Eu não sei, se acontecer alguma coisa com os meus filhos, eu não consigo mais viver. Você vai conseguir viver, ninguém vai morrer se acontecer alguma coisa, tá? Não tô profetizando, não tô falando nada, só estou falando, tá? Vamos tirar nesse âmbito de pessoas, mas um âmbito de situação. Você tem uma empresa, entendeu? De repente, você não consegue ver Deus porque você está focado na tua empresa. Não tem nada de errado você cuidar daquela empresa, entendeu? Daquilo que Deus colocou na tua mão para você ser mordomo, ser administrador daquilo. O que eu estou falando é que tem alguma coisa na tua vida que está assistindo esse vídeo, tá? Tem alguém que está assistindo esse vídeo que precisa deixar os dias morrer, tá? Talvez seja um relacionamento de amizade, talvez seja um relacionamento amoroso, talvez seja qualquer outra coisa, assim, são tantos exemplos, tá? Mas no ano que morrer, quando morrer esse Uzias, que é algo bom, mas não é algo perfeito, daí você vai ver a glória de Deus, daí você vai reconhecer, né, que você é um homem ou uma mulher que seja de lábios impuros, que vive no meio de um povo impuro. Mas o anjo vai chegar e vai purificar você e teu pecado será perdoado, tá? Hoje em dia, nós temos acesso a Deus, tá? Através do nome de Jesus, pedindo perdão, mas nós não temos acesso a algumas coisas, tá? Algumas características do reino, entendeu? De repente você é uma pessoa que busca Deus, mas você não consegue ver a plenitude da glória, você não consegue ter visões espirituais. É aí que eu quero chegar. Por quê? Porque você está deixando, você está olhando para os dias, você está olhando para aquela situação, tá? E o que que acontece? Na hora, isso é uma decisão tua, tá? Deuteronômio 30, versículo 19 fala assim: Hoje eu coloco os céus e a terra por testemunha diante de ti, para que tenha a bênção, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Daí o próprio Deus ele dá um conselho, não obriga você a fazer isso. Ele fala assim: escolhe, porém, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Então o que acontece? Todos os dias nós temos a opção de escolher a vida e a morte, tá? Se você acordou essa manhã do dia 14, nós estamos no dia 15 já, quer dizer que as misericórdias de Deus elas se renovaram na tua manhã. Por isso que você não foi destruído. Então aproveita a oportunidade que você teve, isso é Lamentações 3, versículo 22. Então, você veja que você tem que falar com Deus. Se você não sabe o que é os dias na tua vida, você tem que falar com Deus. Se você sabe, tome a decisão de deixar essa situação, esses dias morrer na tua vida. Como eu falei, são tantas coisas que eu não posso nem numerar aqui. Cada um tem um próprio dias, né, que está impedindo que ele tem que passar para que a glória de Deus apareça na tua vida, para que o teu ministério vá para frente, para que a tua vida financeira vá para frente, para que a tua vida sentimental vá para frente, entendeu? De repente você, moça, aí você tá aí num relacionamento aí de 3, 4 anos e o cara não quer casar. Isso é uns dias na tua vida, entendeu? Se fosse de Deus, as coisas de Deus não são enroladas assim, entendeu? Se fosse de Deus,
Você provavelmente já teria casado, provavelmente, sabe? Ah, mas nós não temos onde, nós não temos casa, nós não temos nosso próprio carro, entendeu? Mas sem fé é impossível agradar a Deus. O que que é fé? É a certeza da coisa que você espera e a prova daquilo que você não vê, entendeu? Até para casar você tem que ter fé. Para você ter um casamento, você tem fé que o teu casamento vai ser abençoado. Até para montar uma empresa você tem que ter fé, para ter certeza, né, aquilo que você espera e você ter certeza que você vai abrir empresa e no meio dessa pandemia que nós estamos vivendo, no meio de uma, assim, entre aspas, crise nesse país e no mundo, a tua empresa ela vai prosperar e vai florescer, mas é pela fé, é uma opção tua, entendeu, gente? E você veja que daí o Serafim ele tirou um pedaço do altar ali, colocou nos lábios de Isaías. Então, de repente, você precisa disso. De repente, você é uma pessoa que tem fé, você é uma pessoa que busca Deus, você vai em uma boa denominação, uma boa igreja, você tem um bom pastor que pastoreia você, tá? Mas as tuas palavras, elas são palavras de morte para você mesmo, tá? Por exemplo, eu acho que dessa vez vai dar certo. Acho é uma palavra, tipo assim, você acha que sim, eu acho que não. Quer dizer, você está na dúvida. Quem tem dúvida não recebe nada de Deus, tá? É semelhante à onda do mar, ela bate na pedra, volta, e a própria Bíblia diz que não pense que tal homem ou mulher receberá algo de Deus, tá? Então, o que acontece, gente? Para que aconteça um sobrenatural na tua vida, como aconteceu na vida de Isaías, né, do profeta Isaías, ele foi muito usado por Deus depois, tanto é que o livro de Isaías tem 66 capítulos, para você ter uma ideia. Quanta coisa esse homem foi usado. Você precisa deixar os dias de lado, você tem que deixar os dias morrer. Seja essa situação, seja às vezes um pensamento. É um pensamento que você tem, tá? Que está travando você de acreditar, porque você sabe que existe a mente da gente e existe o coração. Então, o que acontece? Se a tua mente ela está dominando a tua razão, no caso, ela está dominando o espiritual, está dominando teu coração, provavelmente você vai demorar muito tempo para receber aquilo que você espera receber, entendeu? Porque a mente já está treinada, tá? Para que a gente use a razão e para que a gente pense, dessa vez não é essa. Uma frase que eu assisto um pregador que eu gosto muito, que ele fala assim, Deus não está preparando a benção para você, Ele está preparando você para a benção. Ele já preparou a benção faz muito tempo, mas de repente você não está preparado para receber aquilo. Deus tem um grande casamento para mim. Tá, mas você tem condições de ser um bom marido e um bom pai para as crianças que você vai gerar? Ou será que você ainda tem características aí que de repente podem afundar esse casamento? Deus tem uma grande empresa para mim aí, que eu vejo, já tive visão e eu acredito que algumas pessoas já tiveram. Eu tive a visão que eu vou dar emprego para muita gente, eu vou abençoar muitas famílias. Não, tudo bem, mas se você é uma pessoa desorganizada com as suas finanças, agora que você ainda não é empresário, será que você está preparado para receber uma empresa que vai mexer com muito mais dinheiro do que você mexe hoje em dia? Então é aquela história, Deus está preparando você para a benção, não está preparando a benção já está preparada. Mas para que isso aconteça, você tem que deixar os dias morrer, entendeu? Para quê? Para que o anjo venha, né? Para que você tenha a visão de Deus, para que você veja como Deus enxerga aquilo que Ele preparou para você, entendeu? Para que você possa viver aquilo. Foi o que aconteceu com Isaías. Ele ficou triste quando Uzias morreu? Sim, porque era o rei dele, né? Aquele contexto antigamente, não é que nem hoje em dia que a gente a pessoa que é levantada num cargo de eminência, a gente acha que não concorda. Mas fui eu que coloquei o cara na presidência lá, ou no governo do estado. Tá, mas ninguém votou, só você votou. Teu voto foi o único voto que votou naquela pessoa. Mais ninguém votou, todo mundo anulou o voto. Por favor, né? A palavra diz que é Deus que estabelece os reis e as pessoas de eminência. Deus que estabelece. Deus colocou aquela pessoa naquela posição de eminência, aquele cargo de chefia de estado, de país, entendeu? Se a pessoa não aproveitar isso aí, ela vai acertar contas com Deus depois. E Deus vai tirar, com certeza. Se ela estiver fazendo
o povo sofrer, entendeu? Deus misericordioso, mas uma hora ele vai dar um basta nisso, tá? Então, gente, isso aí. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal. Você está assistindo o Fruto da Videira, né? Agora já são 00:15 praticamente, né? Comecei o vídeo meia-noite. E dê um like para o canal crescer, isso é muito importante. Compartilhe o máximo que você puder isso. Assista o vídeo várias vezes. Quanto mais você assistir, mais vai descortinar a tua visão e você vai entender cada vez melhor, tá? Isso aí, galera. Deus abençoe, na Jesus. Amém. E uma boa noite para todos.